Queridos, é com muita alegria que eu vou saudar a todos com a paz do Senhor. Nossos irmãos, pode tomar o vosso assento, dando glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas o sorriso dessa pessoa que está sentado do seu lado é o sorriso de alguém que vai pisar em ruas de ouro e de cristal. O apóstolo Paulo diz que em parte nós o conhecemos, em parte nós profetizamos, mas naquele grande dia veremos ele face a face. Assim como ele é, veremos a Jesus. Esta é a nossa esperança. Feliz em poder retornar a esta casa de oração e uma vez mais poder fazer uso da palavra do nosso Deus. Deus seja louvado pela vida do pastor desta igreja, meu amigo, companheiro, pastor Tony, que está em reunião. Também ao meu amigo, companheiro, pastor Roberto, que deu este convite. Muito obrigado. É sempre um prazer poder atendê-lo. Essa casa é sempre bela, bonita, formosa, alguns rostos ainda, e eu trago a memória aos obreiros da casa, que Deus os abençoe de forma toda especial. Minha esposa, a minha filha, que tem me acompanhado, Deus vos abençoe. Quantos aqui estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 14. A última vez que eu estive nessa casa ainda era a gestão do pastor Antônio. Então já faz um bom tempo que eu não vinha aqui. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Todos quanto o encontrou, diz eu encontrei. Os que não encontrou, dizem eu espero, irmãos. Versículo 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, que vem depois de mim, é antes de mim, porque já existia antes de mim. Todos temos recebidos da sua plenitude, graça sobre graça. Somente até aqui o texto sagrado. Queridos, aqui está a porção da palavra do nosso Deus. Eu costumo dizer que não existe 4 evangelhos. Existe simplesmente um evangelho que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho, ele é composto de 2 vertentes: anúncio e denúncia. Evangelho que anuncia e não denuncia o pecado não é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho é boas novas de salvação. Ele fora narrado por 4 homens chamados e comissionados para a boa obra. Cada um deles tiveram a sua incumbência e participação. Mateus faz a sua narrativa para os judeus, apresentando Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como ele narra para os judeus, traz o símbolo de um leão que veio para reinar. Assim como um leão dá o seu brado na selva
e domina todos os animais, Cristo bradou na cruz do Calvário e disse: está consumado. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. A segunda narrativa é de João Marcos, este homem amigo do apóstolo Paulo, parente legítimo de Barnabé e servo do apóstolo Pedro. João Marcos faz a narrativa para os romanos e quando ele apresenta Jesus, apresenta-o como o servo sofredor. O livro traz o símbolo de um boi arando terra, preparando para que o agricultor possa semear a semente. A semente fora semeada. Feliz é aqueles que cantam como o Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, ele vai andando, chorando, mas por fim voltará alegre, trazendo consigo seus molhos nas mãos. Ele preparou o campo, a semente foi semeada, e ele vai voltar para buscar um povo lavado, remido e de boas obras. A terceira narrativa é do Dr. Lucas, este homem que também era amigo do apóstolo Paulo. Teve o seu ministério patrocinado por Teófilo, que significa amado de Deus ou amigo de Deus. O Dr. Lucas escreve 24 capítulos, 1151 versículos. A sua narrativa é para os gregos, pessoas sábias, intelectuais, que conheciam da filosofia, que conhecia a história. Quando ele apresenta Jesus, ele apresenta como um homem perfeito, um homem que não tem nenhum defeito. Entanto que este livro traz a imagem de um homem, o homem perfeito. É isto que o nosso Jesus é, o homem que não tem nenhum defeito. Já a quarta narrativa é de João, o apóstolo do amor. É um evangelho que não é sinótico, que não é comparativo com os outros. É um evangelho totalmente independente. João, ao escrever o evangelho, escreve para os gentios. E quando ele escreve para os gentios, ele escreve no intuito de defender os irmãos que estavam sofrendo com algumas seitas do gnosticismo, porque era pregado naquela época que o único acesso que tinha do homem a Deus era simplesmente através de anjos. Aí João, quando faz a narrativa, ele vem apresentando Jesus como o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, apresentando Deus habitando entre nós. Quando João apresenta Jesus, ele apresenta como uma águia, não simplesmente por conta do renovo das suas penas, do renovo das suas garras e do renovo dos seus bicos. Ele apresenta Jesus como águia por conta do seu voo, fazendo em si aqueles que estão olhando para baixo, olharem para cima e ver que Jesus é o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Eu vou bem devagarzinho, irmãos, porque o templo é meio ampliado e a gente cansa rápido. Depois que eu embalar, aí ninguém me para, sai da frente. Amém? João inicia o primeiro capítulo dizendo: no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra no princípio é berechit, ou seja, criação, ou seja, quando tudo começou no livro do Gênesis, ali ele já estava. Quando Moisés narra o primeiro capítulo e o primeiro versículo, ele diz: no princípio
criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia, e havia trevas, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A palavra pairar significa dar voltas. Veja que está sem forma, veja que está vazio, veja que está em trevas, mas o Espírito Santo, que é o agente de Deus, não desiste daquele ambiente, porque ele é o único agente que pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se fosse eu e você vendo alguma pessoa deformada, vazia, em trevas, absolutamente nós o abandonaria, mas o Espírito Santo, que é Deus, não o abandona, porque ele é o agente de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Verbo, logos, logoi, palavra. Este verbo que está aqui no princípio é Jesus. E quando ele está aqui, ele está atuando junto com o Pai. E parece que o Pai estava trabalhando sozinho, mas não, há uma unificação das três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em ação. Quando este verbo é pronunciado por João, no princípio ele era, denota que ele deixou de ser por conta da palavra era. Mas a palavra era significa a palavra ser. Isto significa que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele é imutável. O homem pode te prometer e não cumprir, mas tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir à risca, quer o diabo ou não. Deus é fiel para executar as suas promessas. Aleluia! No entanto que o ser humano sem Deus é como a terra vazia, sem forma, em trevas. Mas quando o ser humano passa a crer na pessoa de Jesus, o Espírito Santo, ele entra com a regeneração. E o que ele faz? Ele pega a pessoa deformada e dá forma nessa pessoa. E quando ele dá forma nessa pessoa, ele passa a habitar dentro dessa pessoa. Porque uma das suas funções é pleroma, aquele que preenche e enche. Quando ele dá forma é porque ele vai habitar, ele vai entrar. E se ele te deu forma é porque ele já está dentro de você. Aleluia! Depois de ter habitado, ele coloca luz neste ambiente. O versículo de número 3 disse: e disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então fez separação entre a luz e as trevas. Quando nós, mediante a fé, aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passou a dar forma em nós, passou a gerar em nós a personalidade de Cristo, colocou em nós os seus atributos, porque nós somos feituras de Deus. Eu desconsidero o pregador que não tem o que falar, chega dentro de uma igreja que é ensinada com a palavra de Deus e diz: se você não dá glória a Deus é porque você tem cara de limão azedo. Você não tem cara de limão azedo. Você também não tem cara de iceberg. Você é a imagem e a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Quando eu olho para você, eu não consigo ver outra coisa a não ser a personalidade que Deus formou em você, as suas características, os seus atributos, está em você. Você é a imagem, a semelhança do Deus Todo-Poderoso. Você não tem cara de limão azedo, você tem a personalidade do Deus que te criou. Aleluia! Aí veio esses jargões, esses chavões entrando em nosso meio. Essa geração neopentecostal
E quer que nós se enquadramos dentro desses padrões, fazendo com que as pessoas reajam apanhando, sendo que a igreja tem um dono, sendo que a igreja tem um Senhor que não dorme, aleluia. Se a igreja fosse minha, seria uma coisa, mas como a igreja é dele, todo cuidado é pouco. Ele é dono e ele cuida de cada um de nós, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu dono e está cuidando de você, aleluia. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um dono que é Deus. Embora, como o pastor Roberto disse, vem surgindo nesses últimos dias misticismo, sincretismo, secularização e tantas outras coisas. E parece que essas coisas têm batido em nossa porta. E parece que tudo isso é a nossa regra de fé. E eu vou abrir parênteses aqui para poder pregar nessa noite. Não precisamos de água ungida, não precisamos de rosa, não precisamos de lenço ungido. Precisamos só da palavra e de Jesus Cristo. Só Jesus é suficiente para a igreja. Só Jesus é suficiente para a nossa vida. Oh, glória! Aleluia! Aí João está dizendo, no princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a luz é a vida dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. As trevas não compreendem a luz. Por isso que nós somos a igreja de Cristo. A igreja fora chamada para brilhar mesmo. A igreja fora chamada para iluminar mesmo. As trevas não vai compreender o seu modo de servir a Deus. As trevas não vai compreender o seu modo de se vestir para Deus. As trevas não vai entender da forma que você cultua a Deus. As trevas não compreendem mesmo. A luz aonde chega revela o que está oculto e revela o que está escondido. Aleluia! Não tem como viver uma vida dupla, com um crente sendo um crente Raimundo, com um pé na igreja e outro pé no mundo. Ou você é daqueles que foram chamados para dentro, para sair para fora do sistema, ou você é daqueles que estão lá fora, porque quem entrou aqui tem uma vida plena diante do Espírito Santo, dizendo, Deus, eu estou aqui, trabalha conforme tu queres em mim, aleluia. Pregar. Vida com Deus é diferente do que nós postamos. Vida com Deus é diferente de um status. Um status não dura 24 horas. Vida com Deus é algo contínuo. Tendo muito ou tendo pouco, você tem que se manter sua vida com Deus. Estando forte ou estando fraco, você precisa permanecer. Aí hoje tem um monte de crente de status de Facebook. Deus me ajuda, Deus não tem Facebook. Deus me socorre, Deus não tem o WhatsApp. O status passa em 24 horas, sua vida precisa seguir, meu amigo. A sua vida precisa seguir, minha irmã. Nós não fomos chamados para nos prostrar mediante as dificuldades. Ah, pastor, mas a crise está batendo em nossa porta. Irmãos, quando eu olho para a igreja primitiva, quanto mais crise, mais eles oravam. Quanto mais crise, mais a igreja crescia. Não é hora de nós nos acovardarmos, é hora de nós despertarmos
anunciarmos e proclamar que Jesus vive. Aleluia! Aí tem um monte de gente mimimi aí, triste. O meu presidente perdeu. Irmão, perdeu a cadeira, mas o nosso Deus continua no trono. Deixa eu te falar um negócio para você. Nós oramos pelos nossos governantes, pelos nossos presidentes. Nós oramos por todos eles para que tudo vá bem. Mas deixa eu te falar um negócio. A vida do crente não sai debaixo da teocracia, não. Quem governa a igreja é Deus. Quem governa a nossa vida continua sendo Deus. Ele não perdeu o trono. Ele está sentado em um sublime alto trono de lá de cima. Ele está governando tudo e todos. Aleluia! Eu vou ficar triste? Vou murmurar? Não, vou continuar pregando o evangelho. E o que você vai dizer? Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Pastor, e qual é a luta da igreja? Continua sendo contra principados e potestades. A igreja precisa continuar vigilante em oração. Os demônios e os principados e potestades que batam em retirada, porque nada vai parar a marcha da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor é triunfante e ela vai adiante. Aleluia! Aleluia! Agora, eu não posso mudar o meu jeito de ser, a minha conduta, e se igualar às coisas desse mundo. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. A vontade do Senhor é diferente das nossas vontades. A sua vontade é passageira. A vontade de Deus é eterna e Ele não compactua com o pecado. Ele continua governando como santo, Senhor e justificador da nossa alma. Aleluia! Ele não muda. Aí João, terminar a introdução. Aí vem João, o apóstolo do amor, o homem que escreve 3 epístolas, que foi perseguido por conta do evangelho, foi lançado dentro de um tacho de óleo fervente, foi preso na ilha chamada Pátimos. Aí ele escreve o evangelho. Ele vem narrando o evangelho, mostrando que o verbo se fez carne. Ninguém o formou, foi ele que se fez. E sabe como que é o seu governo? O versículo de número 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus não habitou na terra com mentira e com engano. Jesus habitou na terra cheio de graça e cheio de verdade. A palavra habitou aqui é tabernaculou, estendeu tenda. Ele viu que nós estávamos desabrigados, ele viu que nós estávamos sem cobertura, mas quando ele desceu e estendeu a sua tenda sobre nós. Ele nos deu cobertura espiritual, nos deu cobertura da graça, nos deu cobertura da verdade. Ele nos cobriu com a sua salvação. Ponto final. Aleluia. Salvação é indiscutível. Quem discute salvação é quem não crê na pessoa de Jesus. É a mesma coisa entre casamento e adultério. Quem fica discutindo sobre adultério nunca aprendeu o que é casamento, porque quando as pessoas aprendem acerca do casamento, não perde tempo em se preocupar em conversa de adultério. Por quê? Porque Deus é santo e importa que aqueles que o buscam sejam santos também.
Aí as pessoas ficam discutindo salvação aqui, discutindo o modo. Ei, querido, continua do seu jeitinho servindo a Jesus. Jesus está te vendo. Continua glorificando a Ele. Pode ter muito na tua casa, você está dando glória. Pode ter pouco, você continua dando glória. A mão de Deus não vai sair da tua casa. A mão de Deus não vai sair da tua família. A mão de Deus não vai sair dos teus negócios. Deus está trabalhando em você. Aleluia! Ele está trabalhando em você. Ele está trabalhando em nós. Vale um glória a Deus? Aí ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou. No Antigo Testamento, Moisés tinha que subir no monte para se relacionar com Deus. Quando ele sobe no monte, ele fica 6 dias, numerologia do homem. No 7º dia, pleroma, plenitude, a nuvem o cobre. Ele é convidado para dentro da nuvem. Lhe resta 33 dias, numerologia de Cristo. Foi lá que fora revelado o tabernáculo. Quando ele foi oculto pela nuvem, Cristo foi apresentado para ele. Ele recebeu Cristo. Não passou de 33 dias, o povo estava fazendo bezerro de ouro lá embaixo. Deus disse: Moisés, desce. Desce porque o teu povo está pecando contra ti. O que faz uma liderança descer de lugares altos é o pecado do povo. Moisés desce, quando vê o povo idolatrando o bezerro, ele quebra as tábuas, 613 estatutos da lei, 10 mandamentos escritos com dedos de Deus, ele quebra mediante o povo. Só que lá na frente ele vai ter que subir no monte novamente. Aí Deus disse assim: agora você lavrarás as pedras igual a que eu te dei, e só vai subir você, Moisés, porque eu vou escrever as mesmas palavras que estava escrita nas outras. As pedras podem ser quebradas, mas as palavras de Deus continuará sendo a mesma. Pode vir quem vier, pode vir quem vier, governador, presidente, senador, pode vir deputado, pode se levantar quem quiser, a palavra de Deus continuará sendo a mesma. Pode se levantar alguém para querer quebrar, Deus vai continuar com a mesma palavra, e ponto final. Aí nós estamos vivendo aprisionado com o sistema mudando. Querido, nós já fomos chamados pela graça de Jesus. Para com esse negócio. Quem sempre sustentou sua casa sempre foi Deus. Quem sempre colocou alimento na tua casa, vestimenta, sempre foi Deus. Não vai faltar o pão diário, não vai faltar sustento para a tua casa, porque Deus vai continuar cuidando de você. Fica com medo não. Fica com medo não, querido. O povo com fome no deserto era cordonice, era maná. E o maná ainda mudava de gosto. Tinha dia que tinha gosto de coentro, tinha dia que tinha gosto de cebola, tinha dia que tinha... Rapaz, quando Deus ele prove, ele manda o cardápio em variedade. Deus vai te sustentar com o pão diário, não vai faltar nada para você. Aleluia! Vou concluir. Quando Moisés sobe pela segunda vez, Deus vai escrever as mesmas palavras, e ele vai ter que descer e não vai subir nunca mais, porque depois de construir o tabernáculo, ele não precisa subir mais para falar com Deus, porque toda vez que ele subia, estava dando problema lá embaixo no arraial. Então faz o tabernáculo, Moisés, que ao invés de você subir, eu desço a porta da tenda do tabernáculo. Ei, querido, eu quero te dizer que a graça dele é tão grande que não foi você que subiu, foi ele que desceu até você, foi ele que te alcançou. Aleluia!
Se nós fosse salvos por nós mesmos, nós teríamos subido lá e dissesse assim, eu estou aqui, o Senhor sabe, né? Eu estou cheio de erro, estou cheio de falha e eu preciso ser salvo. Mas não. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Não foi você que subiu, foi Ele que desceu. Então, salvação é um presente do céu para a terra, não da terra para o céu. O caminho foi aberto de lá para baixo. Foi o rei se fazendo servo para nos fazer servos e súditos do seu reino. Não foi nós subindo até o seu reino, foi Ele trazendo o reino dele até nós. Ele disse, venha a nós o teu reino e seja feita a sua. Talvez a vontade dele dói em nós, porque a nossa é carnal. Nosso pensamento vamos por aqui. Anda por aqui. Não, eu quero aqui. Tem que ser assim, porque se não for assim, não é Deus. Deus trabalha diferente das nossas vontades. Às vezes você espera por um caminho, Ele está vindo por outro. Mas Ele está vindo. Você está esperando Ele vir? Talvez você está esperando Ele pelo seu caminho, Ele está vindo pelo dele. Mas Ele está vindo ao teu encontro. A gente quer mudar a rota de Deus, e é Deus que muda as nossas rotas, é Deus que muda o nosso caminho. João 14,6, Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, o caminho é Ele. Aí a gente fica aí querendo dar jeitinho nas coisas de Deus. As coisas de Deus não se dão jeitinho. A verdade é como um leão que não precisa ser defendida. Deixa solta e ela mostrará quem ela é. Aí fica um monte de gente, irmãos. Não, eu só prego a verdade, eu só prego a verdade. Jesus é a verdade pura. E ele não saiu falando para os outros. Sou eu. Não, de goela abaixo não vai, querido. Mostra Jesus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele realizar. Irmão, se Jesus não fazer, quem somos nós? Quem somos nós? Jean Hus, que é João Hus, este homem, ele foi perseguido até ser morto numa fogueira. Ele disse assim, eu prefiro lhe ofender com a verdade do que lhe matar com a mentira. Martinho Lutero, ele disse, o coração do homem é como um moinho que tritura tudo, e quando não tem nada para triturar, corre o risco de triturar o coração a si mesmo. Aí esse John Hus, quando estava na fogueira pegando fogo, ele disse, hoje vocês calarão um ganso, mas amanhã vocês não conseguirão calar um cisne. Ele estava dizendo, você está matando só apenas um que está verbalizando. Amanhã vai vir outro pregando as mesmas palavras. Deixa, querido, nos perseguir. A palavra de Deus continuará triunfante, salvando, alcançando vidas, operando. Aleluia! O avivamento chegou no Brasil. O avivamento não vai chegar. Ele chegou no Brasil. Avivamento é diferente de movimento. Porque estão esperando um avivamento nos pés. E o avivamento que chegou foi na alma. Chegou para mudança de vida. Chegou para mudança de caráter. Porque não adianta ter um corpo cheio de movimento e ter uma alma prostrada ao pecado e compactuar com as coisas advindas aí fora. O avivamento chegou para a nação brasileira. Deus não quer movimentar o teu corpo, Deus quer movimentar a tua alma.
Continua ou para? Só um pediu para continuar, eu vou terminar. O avivamento não vai chegar, ele já chegou. As pessoas precisam, às vezes, de uma exortação. Exortação no original é você pegar o camarada assim, chacoalhar e fazer assim: desperta! Exortar não é você bater, exortar é você acordar ele, despertar. Sabe quando a pessoa está meio sonolenta, você está falando com ela, ela está assim, aí quando ela desperta, você estava onde, meu filho? Você estava onde, minha filha? Então, exortar no original aqui é dar um chacoalhão. Se avivamento é movimento do corpo, deixa ele nos chacoalhar. Porque ele está nos despertando para uma realidade que está nas nossas portas. O que é isso? Vai aprovar tantas leis, mas você precisa instruir o seu filho na lei, que é a palavra de Deus, para que ele continue santo e irrepreensível no caminho da verdade. Nada muda. Por que nada muda, pastor? Nada muda porque nós não mudamos. A nossa identidade, a base da fé, continua sendo as Sagradas Escrituras. Quando a palavra é o nosso guia, nós não nos perdemos do caminho. Aleluia! Concluo. Não podemos compactuar, se misturar, mas também não podemos negar. A nossa base da fé é a Bíblia. Agora, se você não quiser caminhar com ela, isso é um problema seu. Você tem o seu direito de escolha. Nós estamos vivendo com a crise batendo as portas, mas está na hora de nós nos prostrarmos. Eu vi aqui falar que vai ter um culto de ação de graça. Bom, gostoso, legal. Mas culto bom é o culto familiar. É o culto que se reúne você para louvar com a sua família. Não adianta você protestar ali fora e o seu filho tomar café desordenadamente, fora de hora com você. Não se assenta mais à mesa, já não tem mais o mesmo respeito no café da manhã, no almoço, na janta. Não adianta você gritar lá fora e lá dentro da sua casa você perder a voz. O avivamento não vai chegar. Ele chegou para nos despertar. A igreja só cresce debaixo de perseguição. Está nos perseguindo, nós estamos buscando a Deus. Está nos perseguindo, nós estamos na igreja no culto da vitória. Está nos perseguindo, nós estamos no culto de ensino. Está nos perseguindo, nós estamos na EBD. Porque quanto mais bate, nós cresce. Oh glória! Aleluia! É igual um omelete. Eu não sei você, mas na minha casa eu já passei por isso. Para acrescentar o ovo, você coloca ele debaixo da água, coloca uns golinhos de água e bate. Aí você fala assim, não vai render nada. Aí você coloca só uma colherzinha de fubá e bate. O ovinho que era desse tamanho torna um disco voador desse tamanho. Ei, querido, tudo que você está passando é um processo de crescimento. Está batendo, mas você está crescendo. Estão tentando te ferir, mas você está crescendo. Eu não abro mão da palavra de Deus. Eu não abro mão de Cristo. Pode vir o que vier. Eu vou continuar servindo a Jesus. Esses dias eu ouvi um irmão dizer, estou no mal prova, hein, pastor? Deus está me provando. Por quê? Não tenho R$1, estou cheio de dívida. Eu falei, prova? Deus está provando o mundo inteiro. Eu não tenho R$1 no bolso, tenho dívida. Todo mundo tem dívida. Nós reclamamos por coisa que é tão pequenininha, querido. Você está aqui, tem gente que está no respiradouro.
Aí nós ficamos esperando o culto do cantor, culto do pregador. Ei, querido, culto. Sabe como que culto funciona? Culto é prestação de adoração ao ser supremo, ser divino. Vou te explicar. Quem atua no culto é o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inexplicáveis. Então o Espírito Santo conhece eu e você mais do que ninguém, sim ou não? Aí o Espírito Santo chega no culto como esse, ele pega o glória a Deus de um, o aleluia do outro, o levantar das mãos do outro, o coração acelerado de um, aquele irmãozinho que está quietinho, mas está adorando assim, Jesus, que palavra, que culto. Aí ele pega aquela adoração, ele ajunta tudo, leva diante da sala do trono, interpretado, e diz assim: aqui tem o culto da igreja do Boa Vista 1, Senhor. Aí Deus, o Todo-Poderoso, que é sabedor de tudo, presciente, conhece tudo, ele diz assim: então hoje eu vou derramar glória na vida da irmã Glorinha, na vida da irmã Maria, na vida do irmão João. Aí ele vem suprindo as nossas necessidades, porque o culto de adoração chegou na sala do trono. O diabo pode querer impedir qualquer coisa, mas não impediu o seu culto chegar diante da sala do trono do Deus Todo-Poderoso. Levante a sua mão e adora Jesus, por favor. Eu vou mentir não, irmão, eu ia começar a pregar agora, mas eu vou terminar porque nós somos ordeiros. Eu vou orar. Deixa eu orar. Eu quero poder orar por você. Se coloca sobre vossos pés. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Levante. As minhas mãos eu quero levantar. Eu vou te adorar. Meu coração em meu diante do teu. Calabarachandara maharabagai. Barashura barakatotora shandara mahaya. Aleluia. Você pode pegar na mão desse teu irmão e orar por ele. Pegue na mão do seu irmão, por favor, vamos orar. Só se ele tiver comunhão com você. Se não tiver, não precisa pegar não. Senhor Deus e eterno Pai, nós rendemos graças ao Senhor. O Senhor é bom e é eterno em misericórdia. A sua graça nos alcançou aqui, a tua palavra foi pregada. Aqui estão os teus filhos, Senhor, com o coração acesos. Oreabaraia, oreachá, ramanacantaramahaya. Sediomas. Serio calamarachai. Se és tu, Senhor, que falaste ao meu coração esta palavra, confirma nas vidas que estão em oração neste momento. Quebra, Senhor, o arco, corta a lança, coloca os carros no fogo, faz nós aquietarmos e saber que o Senhor é o nosso Deus. Trabalha em nós.
Opera em nós, através da tua palavra, Senhor. Neutraliza as artimanhas opressoras malignas do diabo. Tudo aquilo, Senhor, que tem trabalhado contra as nossas vidas, que possa pegar a bagagem e bater em retirada pelo poder do nome de Jesus. Aonde houver um bloqueio espiritual, será rompido pela adoração da tua igreja. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus o mal sai. No nome de Jesus tudo aquilo que não lhe convém sai. Operando, Senhor, quem impedirá? Derrama vitória sobre a vida deste teu filho. Derrama vitória sobre a vida dessa tua filha. Sê com os teus filhos, ó Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.